Deus abençoe, pode assentar. Hoje a gente vai falar sobre fé, força na fraqueza. Força na fraqueza, paradoxal, né? Como pode ser? Fraqueza significa falta de força. Como assim força na fraqueza? Eu e você, durante a nossa vida, em algum momento nós vamos passar por obstáculos, vamos passar por dificuldades. Seja na questão de doença, seja na questão de relacionamento, seja emocional. Nós vamos passar por alguma dificuldade. E muitas vezes nós nos sentimos muito fracos, arrasados, sem forças. Talvez você tenha vindo hoje aqui sem forças, fraco. Pastor, vou te contar, eu não tenho onde achar forças. Mas o que a Bíblia nos ensina é que no momento de fraqueza, eu e você temos que ser fortes. Pastor, mas eu não, onde eu vou arrumar forças? Vamos aprender hoje através da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é uma força descomunal. É poder puro. Eu comentei na quinta-feira sobre o poder da palavra de Deus. Nós subestimamos, eu estou incluído nessa. Porque se a gente cresce no poder da palavra de Deus, nós deixaríamos de viver muitas dificuldades na nossa vida. Eu dei um exemplo de qual a dimensão do poder da palavra de Deus quinta-feira. Se você analisar o universo, que dimensão, ninguém sabe o tamanho, quantos planetas Deus criou. E se você já ouviu falar sobre, desculpe se alguém esteve aqui na quinta-feira, mas eu quero dar um exemplo novamente sobre um buraco negro. O buraco negro, no espaço, se você já ouviu falar, ele tem uma massa tão grande, e que se existe um buraco negro do tamanho de uma cabeça de alfinete, a gravidade dele é tão grande, a força de gravidade dele é tão grande, que ele suga tudo que tiver próximo a ele, planetas, estrelas, luz, tudo. Que poder, que poder. Olha o poder da gravidade. E você imagina que poder poderoso. Mas Deus diz para mim e para você, a minha palavra tem muito mais poder, porque pela minha palavra eu criei céus e terra. Eu criei todas as coisas, eu criei a lei da gravidade pela minha palavra. Então nós temos que aprender a usar a ferramenta, o poder da palavra de Deus, seja na área de saúde, preciso de uma cura. Eu sei que existe poder na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver um testemunho maravilhoso aqui. Mas Deus sempre está nos orientando a sermos fortes. Se você ler lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz assim, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Deus é poderoso, querido. A gente começa a olhar para essas dificuldades e fala, puxa vida, como que eu vou ser forte? Lá na frente, quando você alcançar a vitória, você fala, puxa, como foi bom eu me fortalecer no Senhor. Como foi bom eu ficar firme no Senhor. Deus está sempre ajudando. Deus orientando Moisés, lá em Josué no capítulo 1, versículo 6, Deus sempre falando, olha o que Deus está orientando Josué, mas está dizendo de maneira imperativa, seja forte. Ciro, seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento dos meus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a lei, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que te ordenei, sou eu que estou te ordenando, diz o Senhor dos Exércitos. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Em qualquer circunstância, onde você for, Ele estará com você. Seja forte, não desanime. Ciro, você está olhando as circunstâncias, não acontece, seja forte. Em 1 Crônicas 28, 20 diz assim, e acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem se desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você.
Ele não o deixará, nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Davi falando para o seu filho Salomão: seja forte, Salomão. Paulo falando a Timóteo: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa é a posição. Mas como, pastor? Muito legal, muito bacana, entendi, eu tenho que ser forte, eu não posso me mostrar fraco. O provérbio diz que nós não podemos nos mostrar fracos no momento da batalha, no momento da luta. Mas da onde eu vou tirar forças? Lá em Hebreus, no capítulo 11, do 32 ao 34, olha o que diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. O que eu vou falar? Olha, gente, se eu for falar aqui, eu não tenho tempo, é tanta coisa. Se eu for escrever tanto livro, não tem livro, muita coisa. Mas o que eu vou dizer? Eu não tenho tempo para falar de Gideão. Eu não tenho tempo para falar sobre Baraque, sobre Sansão, sobre Jefté, sobre Davi, sobre Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa e fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Como tirar força da fraqueza? Da fraqueza tiraram força, porque quando acaba a sua força, vem a força de Deus sobre a sua vida. Quando acaba a sua condição, vem a força de Deus sobre a sua vida. Quando acaba a condição de você fazer alguma coisa, vem a força de Deus sobre a sua e a minha vida. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos e estrangeiros. Aqui começa a falar sobre Gideão. Tirou força da fraqueza. Gideão, vocês sabem da história, lá no lagar, debulhando trigo. Por que o lagar não era um lugar de debulhar trigo? Há 7 anos o povo de Israel sendo assolado pelo inimigo, e todas as vezes que terminava a colheita, o inimigo já ficava pronto para buscar a produção. Imagine você, trabalhava o ano inteiro, eles ficavam só esperando: opa, já vai começar a colher, está na hora da colheita, vamos atacar. E atacavam. O povo de Israel se escondia em cavernas, se escondia em buracos por causa do inimigo, e ninguém fazia nada. E Gideão debulhando no lagar, por quê? Porque era escondido, era um lugar fechado. Ali é lugar de fazer vinho, de pisar sobre as uvas e fazer o suco da uva. Se você fizesse em lugar aberto, você muito mais rapidamente terminaria o trabalho, porque o vento levaria a palha, e ali naquele lugar não. Um serviço de 3 horas que seria feito num lugar aberto, lá demoraria 15 horas. Então Gideão lutando, mas qual o pensamento de Gideão? Eu sou o menor da minha família, eu sou do menor clã, eu sou a pessoa mais improvável do mundo, eu não sou ninguém, eu tenho que fazer um esforço tremendo aqui para conquistar alguma coisa, para que o inimigo não tome de mim. Esse pensamento tem que mudar de mim e de você, querido. Você é mais que poderoso em Jesus Cristo para todas as coisas. E o anjo do Senhor aparece a Gideão, varão valente. Como assim? Estou me escondendo aqui. E Gideão, com aquele pensamento que ele tinha, todo torto: eu sou pequeno, eu sou do menor clã, eu não tenho condições nenhuma, você vai liderar o povo. Mas como eu vou liderar? Olha, me dá uma prova, Senhor Jesus. Senhor Jesus não, Deus me dá uma prova. Eu vou colocar uma lã sobre o chão, e eu quero que o orvalho umedeça tudo, mas a lã fique seca. Aí ele pediu ao contrário, pediu várias provas de Deus. E assim a gente também não confia no poder de Deus, não confia no que Deus pode fazer. Mas eu e você somos varões valorosos. Só que às vezes a gente fica acuado,
fica olhando para as circunstâncias e fica com medo. Do que eu vou falar é sobre Baraque. Quem sabe quem foi Baraque? Baraque não é muito falado na Bíblia, mas durante 20 anos o povo de Israel foi assolado pelos inimigos. E você imagine uma nação sendo assolada por inimigos. Eles não tinham exércitos, não tinham defesa nenhuma. Eles eram muito vulneráveis, todo momento sendo atacado por inimigos. E Baraque recebeu uma profecia na vida dele, de uma das profetisas de Israel, que falou que ele iria liderar o povo de Israel. E ele tomou aquela palavra pela fé. E aquilo começou a entrar no coração de Baraque e falou: é mesmo, vamos nos reunir. Vamos reunir o povo, que Deus está conosco. E começou a falar com as pessoas, e as pessoas começaram a se animar, e Baraque começou, e virou um exército. Mas querido, nós não temos armas, mas Deus foi dando condições, e eles derrotaram os inimigos. Esse foi Baraque. Da fraqueza, tirou a força. Podemos falar de Sansão também, que ele fala de Sansão. Sansão, ele tinha um diferencial, porque ele tinha uma graça na vida dele, que era a força que ele tinha descomunal, mas ao mesmo tempo ele tinha um raciocínio muito raso, ele tinha um pensamento de menino, e ele errou muito. Deus podia ter usado Sansão de uma maneira tão grande, mas ele não entendia muito. Mas no meu último momento, depois que rasparam a cabeça de Sansão, você sabe, vazaram os olhos dele, ele não tinha força nenhuma, ele estava na fraqueza total. Mas no último momento, ele pediu para o menino: coloca eu, que eles estavam num templo dos inimigos, coloca eu no meio das duas colunas que sustentam esse templo aqui. Ele pediu para que Deus renovasse as forças dele. Me dá a minha última força, pai. E Deus ouviu a voz de Sansão. O Espírito Santo renovou Sansão com uma força tremenda, e ele destruiu os inimigos ali, muito mais do que durante sua vida toda. Da fraqueza para a força. Fala de Jefté. Quem foi Jefté? A palavra de Deus fala de Jefté. Sabe quem foi Jefté? O pai de Jefté coabitou com uma prostituta. Mas ele tinha esposa, ele tinha família. Mas ele teve um filho com essa prostituta. E esse filho que nasceu era Jefté. Mas ele trouxe esse filho para a casa dele, juntamente para morar com os irmãos da esposa dele. Só que quando os irmãos alcançaram uma idade madura, os irmãos se dirigiram para Jefté e falaram assim: olha, nós não queremos você aqui em casa. Você é filho de uma prostituta. Você não tem direito a nada, a herança, a nada. Você some daqui, vaza. E nem o pai dele socorreu a ele. E Jefté poderia ser um homem mais frustrado do mundo, sendo rejeitado. Sou filho de uma prostituta, minha família não me quis. Durante todos esses anos vivi com meus irmãos. Agora quando eu chego na idade adulta, eles me tiram de casa, sem direito a nada, sendo chutado pela porta dos fundos. Some daqui, rapaz, você é um lixo, nós não queremos você. Quantas vezes você já foi rejeitado? E quantas vezes a gente fica prostrado? Mas Jefté não se prostrou. Jefté foi para uma cidade, Tobi, e se reuniu com outras pessoas que foram rejeitadas, e eram guerreiros. E Jefté não desanimou. Jefté podia ser um homem revoltado: eu vou sumir desse país aqui, eu não quero essa nação, sabe, você já viu o andarilho pela rua? Ele não tem rumo. Quando você está fracassado, quando você está sem forças, você tem duas opções: ou você paralisa onde você está e não faz mais nada, e acha que a vida é só choramingar, só se reclamar, só murmurar. Você para, ou você continua em frente? Querido, quando você para e começa a choramingar, isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é quando você começa a marchar em fé e declarar: Senhor, o Senhor vai me dar forças, e eu vou vencer esse obstáculo na minha vida, em nome de Jesus. Isso que move o coração de Deus, quando eu e você nos colocamos em posição de fé. Mas a tendência nossa é da gente choramingar, da gente ficar triste, ficar lamentando. Hoje em dia, a geração é a geração do mimimi. Tudo, qualquer coisa, chora.
Isso não mobiliza Deus, não mobiliza Deus. Você parou para entender isso? E a gente pensa que isso vai fazer com que Deus fique, sabe, preocupado com a gente, fique com dó. Deus se mobiliza pela nossa fé. Então você tem que reagir com força, não com uma atitude de fracassado, uma atitude de quem tem fé, de quem tem força em Jesus. E Jefté se reuniu com aquele grupo, e o povo de Israel foi atacado, foi invadido o território de Israel, e os rabinos, os patriarcas, os mais velhos entraram em desespero, falaram: quem que vai nos defender agora? Não temos nada, quem que vai nos defender? E alguém falou: Jefté e seus guerreiros. E Deus deu graça, Deus deu unção para Jefté e seus guerreiros. Um homem que tinha tudo para ser um fracassado, mas do fracasso ele tirou força e se reuniu. E olha o que aconteceu lá em Juízes, porque o que aconteceu? O invasor, os amonitas, eles fizeram um acordo e falaram assim: olha, me dá um território aí, dá uma parte da sua terra aí, a gente tem luta, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas Jefté falou: não, o que Deus me deu eu não vou entregar para o inimigo, e o que Deus te deu você não pode entregar para o inimigo, você tem que saber que tem um valor. Então Jefté não aceitou nenhum acordo, ele falou: não aceito. Olha o que ele fala lá em Juízes: nada fiz contra ti, eu não fiz nada contra ti, viu, o rei dos amonitas, mas tu estás cometendo um erro. Você está cometendo um erro, você não sabe com quem você está falando, você não sabe com que povo que você está se mexendo, você está mexendo com o povo de Deus, e nós temos que falar isso para o inimigo: eu sou de Jesus, você não sabe com quem você está mexendo, inimigo, você não sabe com quem você está mexendo, Satanás, mas eu sou revestido pelo sangue de Jesus, e a vitória é minha, foi alcançada na cruz do Calvário. Você está cometendo um erro, lutando contra mim, que o Senhor, o juiz, julgue a disputa entre os israelitas e os amonitas. E Deus deu graça, irmãos. Um exército, eles não tinham nada, eles precisavam derrotar um exército que era muito mais forte, tinha 900 carros de ferro. Muitas vezes você olha para sua luta e você fala: é impossível. Mas Deus quer provar o seu amor para com você nesse momento de luta. Ele quer provar o poder dele na sua vida nesse momento de luta. E Jefté foi vitorioso, e o povo de Israel venceu aquela batalha e derrotou o inimigo. Quem era Jefté? Não era ninguém. E às vezes a gente passa por percalços na vida e não entende por quê, né? Se Jefté não tivesse passado por isso, ele ia ser mais um irmão que ia viver ali na família. Mas pelo ocorrido, ele se fortaleceu em Deus, e foi um herói de Israel. Ele é citado na palavra de Deus, ele foi um herói, foi um general. Podia ser ninguém, mas Jefté foi um general que comandou o exército de Israel e venceu a batalha. Ele fala de Jefté, fala de Davi. Davi, vocês também sabem, Davi, mesma coisa, rejeitado, cuidava das ovelhas, ficava em cima do murundo, como é que fala? É um monte de lixo, é o que cuidava das coisas mais ralés que tinha. Cadê seus filhos? Não, tá aqui. Tem mais ninguém? Tem um Zé Ruela aí que serve para cuidar dos cabritos, o serviço mais raso que existia. Mas Deus levantou Davi, e ele da fraqueza dele, ele não orava não, irmãos. Quando aconteceu a batalha em que ele venceu Golias, ele era um garoto de recados, ele foi levar uma marmita para os irmãos, foi levar uns pães, uns queijos. O irmão ainda desdenhou dele: o que você está fazendo aqui, moleque? E assim é a nossa vida também. As pessoas muitas vezes não consideram a gente, não dá nada para a gente, mas Deus sabe o potencial que nós temos.
Deus te dá força, querido. Deus te dá força e você vence gigantes que todo mundo fala: poxa, mas como venceu esse gigante? E cortou a cabeça do gigante com a espada dele ainda. É assim que funciona. Que eu e você nessa noite possamos nos fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Olha que, portanto, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Seja forte e corajoso, o moço ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, Ele nem te abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Nós falamos um versículo que ficou aqui, se você puder pôr para mim, Adriana, Isaías 41:10, que foi o versículo de quinta-feira. Não temas, porque eu estou contigo. Coloca aí para mim, por favor. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu queria outra versão, se você tivesse outra versão, mas pode ser essa aqui mesmo. Eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não é qualquer sustento, é com a destra de Deus. Não é qualquer ajuda, é com a ajuda de Deus. Aleluia! Não é qualquer sustento, é com o sustento de Deus sobre a sua vida. Deixa de ser fraco, se fortaleça no Senhor. Pastor, mas não aconteceu aquilo que eu estava esperando. Se fortaleça no Senhor. Se apegue à palavra de Deus. Diga para você mesmo, Isaías 41:10. Não tema, Ciro, não fica triste, porque eu sou contigo. Eu estou com você, onde você for. Não te assombres, não fica assustado, não fica temeroso. Não fica imaginando o futuro de derrota. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu te esforço, eu te dou força, eu te ajudo. No momento que você cair, eu vou te levantar, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra que você deve falar para você. Esse é o meu Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando com você nessa noite. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa noite. Deixe de ser fracassado, deixe de murmurar, deixe de se lamentar, deixe de ficar choramingando. Use a sua fé. Use a sua fé, Ciro. Vai em frente e continue marchando, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar forças. Você olha para você, você se sente tão fraco, mas é Ele que vai te dar forças. Vai vir uma força sobrenatural do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui marchando em vitória. Não vai sair cabisbaixo, pensando: eu sou um fracassado, para mim já está tudo acabado, o meu tempo já passou. Seu tempo não passou, não. Seu tempo está começando agora. Seu tempo está começando agora. Meu tempo já foi. Isso que é mentira de Satanás. As misericórdias do Senhor se renovam para nós todas as manhãs. Esse é seu tempo de vitória. Esse é o futuro de vitória para você. O seu tempo não acabou. O seu tempo não acabou. Passou o tempo, meu pastor Ciro. A oportunidade minha já foi, não foi nada. Porque Deus aqui está falando que Ele que te fortalece. Ele que vai te dar força. Em nome de Jesus. Você quer saber como Deus fortalece? Eu quero dar um testemunho aqui. Fernando, a Natânia e a Rafa podia vir aqui na frente. Você quer ver como Deus é poderoso? Quinta-feira nós tivemos aqui o pastor Denilson, deu um testemunho do neto dele. O neto dele, isso, coisas que acontecem na igreja, a gente não fala. O neto dele fez um ultrassom,
a filha dele, fez um ultrassom e apareceu um problema. E o médico disse que esse problema, a criança no ventre da mãe, esse problema acarretaria em muitos problemas graves. E teria que ser feita uma cirurgia dentro do ventre da mãe. Já viu isso? É uma cirurgia muito delicada, fazer uma cirurgia na criança. E foi feito. E a criança nasceu, mas a criança não tinha movimentos. E durante 7 dias, eles buscaram a Deus. 1 hora por dia. E a família se reunia. No primeiro dia foram no hospital, teve uma pequena melhora. No segundo, resumindo, no 7º dia, a criança está mexendo as pernas, está fazendo tudo, tem todos os movimentos. E estava aqui quinta-feira, para honra e glória de Jesus. Aqui está a Rafa. Conta a bênção para nós, Natânia. Boa noite, igreja. Eu queria dizer que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E que esses sinais seguiriam todos aqueles que crescem. E que a gente está vivendo isso. A Rafaela nasceu com uma baixa visão desde bebê, ela usa óculos. E tivemos muitas lutas, foram muitas lutas, levando em vários médicos, até ouvir que o caso da Rafaela não tinha jeito. Ela perdendo visão e sem a gente saber para onde correr. Mas enfim, a gente não deixava de confiar nesse Deus, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o final. E um dia a gente resolveu levar a Rafaela para Ribeirão Preto, por lá ser referência, e vamos ouvir o que tem para falar. O médico olhou para a gente, examinou a Rafaela e falou assim: pai, mãe, por que vocês não trouxeram ela antes aqui? Vocês estão trazendo ela tão tarde. A visão já está quase formada e ela já teve uma perca de visão muito grande. E aquilo, irmão, foi assim, uma tristeza. Até um dia a gente estava com o pastor olhou para a vida da Rafaela, eu contando para ele isso, ele virou e falou assim: Deus vai curar a Rafaela. Deus vai curar. E esse milagre, Senhor, eu creio, pastor, que o Senhor liberou naquele dia, naquela tarde. E aí a gente voltando no médico, ela tinha que acompanhar todos os meses. E para nossa surpresa, essa semana a gente foi ao médico, irmãos, e o médico começou a ver, a consulta demorando mais do que o normal. E ele pediu o óculos da Rafaela, porque a Rafaela usava 8,5 em um olho e 6,5 em outro. E ele virou e falou assim: pai, mãe, tem que tirar esse óculos da Rafaela. Eu pensei, nosso grau subiu. Ele falou, não, o olho que estava 8,5, irmãos, está apenas com 2 graus para perto. E o que estava 6,5 veio para 1. A Rafaela não está usando óculos, está usando óculos só para ir na escola. E como ela fala, para fazer um charme, né, Rafa? Então, que a igreja possa glorificar o nome do Senhor, porque a gente crê que isso foi um grande milagre, irmãos, grande milagre. Que o nome do Senhor seja exaltado nesse lugar. Há poder no teu nome, Jesus. Obrigado. Amém, obrigado, queridos, Deus abençoe. E antes do culto a gente estava aqui. Rafa, lê para nós aqui, começou a ler, lê as menorzinhas, irmãos, como nosso Deus é maravilhoso. Porque uma mãe ouve isso, a gente ouve diagnósticos de médicos, a gente tem a tendência de ficar fracos. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor, independentemente das circunstâncias.